mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18. Provérbios, capítulo de número 16, versículos 18 e 19. Diz o seguinte, todos encontraram, amém? Diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Mais uma vez, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Palavra do nosso Deus. Amém. Aqui o texto que nós acabamos de ler vai dizer o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então a soberba, o orgulho, a arrogância, vamos dizer assim, aquela questão de sempre, eu sei. Sabe quando você vai dar um conselho a um filho e ele fica naquele argumento, não, eu sei mãe, eu sei pai. Ou quando se acha que sabe mais que o próximo, não, eu sei disso, eu sei. É aquela autoconfiança exagerada, não, eu consigo fazer, eu posso. E quando nós olhamos para a soberba na Bíblia, nós vamos perceber que em Tiago 4, versículo de número 6, a palavra de Deus vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, porque o soberbo é aquele que sabe tudo. Então como que Deus vai falar com um cara que acha que sabe tudo? Mas o humilde é aquele que tem um coração ensinável, que está disposto a aprender, esse não, esse recebe a palavra de Deus. Então nós podemos fazer uma comparação que o soberbo é aquele que possui um coração de pedra, que acha que sabe tudo e não está disposto a ouvir. Por isso Deus resiste. A soberba é terrível, e se nós não sabermos lidar com ela, nós podemos morrer espiritualmente. E aqui na Bíblia nós vamos ver homens que, além de morrer espiritualmente, morreu fisicamente. Irmãos, soberba é um caso sério. Sabe por quê? Se nós formos olhar o texto de Isaías, capítulo de número 14, diz o seguinte, Isaías 14, versículo de número 13 em diante, diz o seguinte, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem pensou assim? Lúcifer. E o que tomou o coração dele? A soberba. Porque ele desejou ser maior que quem? Que Deus. E por isso a palavra de Deus diz que ele foi expulso dos céus, porque ele dizia que seria acima de Deus. Eu serei maior que Deus. Então nós podemos ver no texto que o próprio diabo, Lúcifer, o anjo de luz, ele caiu na sua própria soberba, por achar que tinha o controle, por achar que era maior que Deus. E ele dizia isso no seu coração. A soberba é algo terrível. E este mesmo sentimento provocou a queda de Satanás. E por isso que eu digo, a soberba, ela provoca destruição. Se eu me posiciono como um soberbo hoje, eu vou me destruir.
e eu vou destruir pessoas que estão ao meu redor. Quantos homens e mulheres na Bíblia se acharam bons demais e foram levados à ruína? Nós podemos dar o exemplo do rei Saul. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 11, mostra o rei Saul sendo soberbo. Por quê? No versículo de número 11, Deus vai dizer o que a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O que Saul fez, para nós entendermos um pouco a história? Deus dá uma palavra a Saul: você vai pois agora, no versículo de número 3, fere a Amaleque, mata o rei e não carrega nada. Porém ele, na sua consciência, fez o que? Desobedeceu a Deus. E aí ele se tornou soberbo, porque ele foi, matou os soldados, pegou os melhores bois e poupou a vida do rei. E ele achou que ele estava no controle, ele achou que ele possuía o controle, e por isso ele tem uma atitude de soberba diante de Deus, e por isso ele foi o que? Rejeitado do trono. O Senhor mesmo rejeitou ele no trono por conta de sua soberba. Se nós olharmos Daniel, capítulo de número 4, mais um rei, Nabucodonosor. Daniel, capítulo de número 4, nós vamos ver que Nabucodonosor se achou muito grande. E ele dizia o seguinte, Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 30. Ele vai dizer o seguinte: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Realmente Nabucodonosor fez uma grande Babilônia naquela época. Naquela época, os jardins que tinha em cima do palácio era a coisa mais linda, e era único naquele momento. Então ele tinha grandes soldados, ele estava oprimindo pessoas, ele estava conquistando tudo. E quando ele vem conquistando as coisas, ele diz o quê? Por causa do meu poder. Ele se colocou acima de Deus, porque olha no versículo de número 20 e 22. Está uma luta feia aqui com o vento. Mas é bom ventar. Misericórdia, venta mais aí. É melhor ventar do que suar aqui em cima. Mas olha no versículo de número 20. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus: quando porém o seu coração, e ele se elevou, e o espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Olha o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito a semelhante dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montaneses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu a Deus. O Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Nabucodonosor, aconteceu com ele que ele foi pastar com os bois, ele caminhava com os bois por conta de sua soberba, mas ele reconheceu que estava se colocando acima de Deus, e por isso foi perdoado. Mas com o seu sucessor não foi dessa maneira. Se nós formos olhar, o seu filho Belsazar, olha o que ele fez. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabe de tudo isso que aconteceu com o seu pai, e você
e te levantas contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante a ti. E o que ele fez, Belsazar? O seu pai, quando o rei Nabucodonosor pegou os israelitas, ele pegou os utensílios do templo, mas o seu pai não era tolo a ponto de usar os utensílios, ele simplesmente deixou guardado. O seu filho dá uma festa para mais de 1000 homens e manda buscar os utensílios e começa a beber, começa a farra com os utensílios da casa de Deus. E a palavra de Deus diz que na parede e vem uma escritura que o anjo mesmo fez: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ou seja, para que ele abrisse os olhos. Mas ele continuou com a soberba, ele não deu bola para que Daniel falou com ele, e aí ele passou o quê? Ele foi morto. Naquela mesma noite ele foi morto, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância. Então nós vemos aí rei Saul, nós vemos aí Nabucodonosor, nós vemos Belsazar. Em 2 Crônicas 26 nós vamos ver o rei Uzias, um jovem garoto que com 16 anos assumiu o trono de seu pai. Mas a palavra de Deus diz que Deus o abençoou maravilhosamente, é isso mesmo que o texto diz. Então ele cresceu, ele foi crescendo diante de Deus, foi crescendo diante dos homens, até que chega um ponto em que ele se acha no direito de entrar no templo e oferecer sacrifício a Deus. Na verdade, ele foi queimar incenso a Deus, só que aquilo era destinado aos profetas fazer, Arão, aos profetas na raiz de Arão fazer, na linhagem de Arão. E ele não, ele entra, os profetas vêm, diz que ele não poderia fazer aquilo, e mesmo assim ele insiste: eu sou o rei, eu faço. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo instante em que ele diz isso, surge uma lepra em sua testa, e quando surge essa lepra, ele quer ir embora, e os profetas o expulsam dali. Mas como ele estava leproso, ele vai embora, e o texto diz que ele morre com aquela lepra, e ele nem foi, o texto vai dizer, enterrado no túmulo dos grandes reis. Ele precisou ser enterrado em uma cova distante, e o texto vai dizer que ele morre como um indigente, sem reconhecimento. Por que a palavra de Deus diz isso? Por conta da sua soberba. A soberba nos afasta de Deus, pelo fato de acharmos que sabemos tudo. O discurso vai ser sempre assim: não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Às vezes nós achamos que sabemos tudo, mas se nós realmente soubéssemos, nós teríamos a consciência de que é sempre preciso aprender um pouco mais de Deus. Sempre precisamos aprender um pouco de Deus. E o soberbo, ele não está disposto a aprender com a Bíblia e nem com as suas orações, porque quando nós lemos as Escrituras, Deus nos ensina, Deus nos dá direções. Quando nós oramos a Deus, Deus nos ensina e Deus nos dá direções. Mas quando nós somos soberbos e nós teimamos e não fazemos aquilo que Deus nos chama para fazer, nós estamos caminhando para a ruína. Vou dar um exemplo simples: o perdão. Nós sabemos que é preciso perdoar, e às vezes nós estamos numa condição de perdoar, mas não queremos perdoar, desejamos não perdoar, e somos soberbos. Eu não, estou no meu direito e eu não vou pedir perdão, eu não vou me rebaixar a esse nível. E quando nós falamos assim, nós estamos tendo uma atitude de soberbo, porque Deus está nos dando os caminhos, mas nós rejeitamos o caminho. Deus nos dá a estratégia e nós rejeitamos a estratégia.
Se nós tivermos um julgamento, um pré-julgamento, que sabemos tudo, nós nunca vamos receber ajuda. Se nós tivermos um julgamento, que nós sabemos tudo, ninguém vai estar disponível para nos levar ajuda. Todos estes reis acharam que estava por cima e pensaram que o trono asseguraria eles. Porque quando o profeta Samuel vai questionar Saul, ele vai dizer assim: ah, mas eu sou rei. Quando Uzias é questionado pelos profetas, eu sou rei, eu tenho o direito de entrar aqui. Ou seja, colocaram o trono como se fosse o seu porto seguro, mas não é assim. O soberbo coloca, vamos dizer assim, as coisas materiais como seguras, os seus conhecimentos intelectuais, as suas posses, colocam coisas como segurança, mas não é isso que nos assegura. O que nos assegura é um coração quebrantado diante do Senhor, porque ao contrário de soberba é humildade, ao contrário de um coração de pedra, é um coração quebrantado, é um coração de carne. E eles não enxergaram que o trono para eles se tornaram uma ruína. Existem coisas, o trono não era uma maldição, mas eles fizeram do trono uma maldição. Eles fizeram do trono uma maldição. Nós podemos, com aquilo que Deus nos dá, fazer maldição, se nós usarmos de maneira equivocada, errada. O dinheiro não é uma maldição, mas se ele tomar o meu coração, eu viro o quê? Avarento, soberbo. E quando nós olhamos para esse texto, aonde diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda, nós precisamos tomar cuidado, porque a soberba, ela cega as pessoas. O soberbo não enxerga que ele está sendo soberbo. Precisamos ter um coração ensinável. Quero dar um exemplo aqui, irmãos. Eu não estou falando de soberba do dinheiro, de posses, não. Esses dias eu tive contato com uma pessoa que estava há muito tempo afastada da igreja. Na verdade, ela nunca, desde que eu cheguei, ela nunca frequentou. Mas eu sei que ela foi criada neste lugar. E toda vez que eu converso com ela, ela diz assim: pastor, eu estou muito bem. Não, eu estou bem demais. Eu estou bem, pastor. Eu tenho os meus deslizes, mas eu não quero ir para a igreja agora. É aquele discurso assim: não, eu saio desta questão em si a hora que eu quiser, pastor. Eu abandono o vício a hora que eu quiser. E isso é um discurso soberbo, porque a verdade é que todos os dias nós necessitamos do Senhor. Se nós não precisássemos de Jesus, nós não estaríamos aqui. E às vezes o discurso é: não, eu sei, eu posso, eu faço a hora que eu quiser, eu saio a hora que eu quiser. E isso acaba sendo um discurso soberbo. Um discurso onde assim, eu sei, eu faço, eu posso, mas a verdade é que precisa de ajuda. E não busca ajuda por causa da soberba que está no coração. Aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém. Não posso precisar de você, eu não posso precisar do seu dinheiro. Já viu aquela pessoa que você sabe que está precisando, que você vai lá ajudar? Não precisa disso não precisa disso não. Mas você sabe que a pessoa está precisando. É o orgulho. E eu já fui muito assim. Quantas pessoas que nós falamos de Jesus, ou falamos de uma reconciliação com Jesus, e eles dizem assim: não, eu volto a hora que eu quiser, eu estou bem com Deus. E nós sabemos que no fundo a pessoa não está bem. Por isso que a soberba, ela cega as pessoas. Mas um coração ensinável é o que nós precisamos ter. Um espírito humilde, porque é um coração atento à voz de Deus. Um coração ensinável
na sua palavra, um coração ensinável na sua oração. Um coração ensinável não vai esperar alguém escrever na parede para ver que está errado. Um coração quebrantado não toca nos utensílios porque sabe que é do Senhor. Não é soberbo ao ponto de querer colocar acima de Deus. Um coração ensinável seria obediente à voz de Deus, não pegaria bois, não pouparia Amaleque, não pouparia. Um coração ensinável entenderia que eu não posso entrar no templo para acender incenso. O que eu preciso é estar aqui orando, me quebrantando, não achar que eu estou no direito de ir fazer porque eu sou alguém. Não. Um coração ensinável é o que nós precisamos ter. Devemos nos chamar sempre, buscar sempre ser humilde. O coração humilde é ensinável e tem disposição de aprender. Pode ser com um doutor, ou pode ser, me perdoe a expressão, irmãos, mas pode ser com um analfabeto, mas o coração está disposto a aprender, com o que tem muito conhecimento, com o que tem pouco. O soberbo está sempre atento à voz de Deus, à palavra de Deus, porque se o soberbo tem um coração de pedra, o humilde é um solo fértil para receber a mensagem de Deus. E o texto de Tiago 4, versículo 6 vai dizer o seguinte: mas Deus dá graça aos humildes, ou seja, o conhecimento é despejado sobre os humildes, porque eles estão atentos à voz de Deus. Nós precisamos ter um coração ensinável e reconhecer as direções de Deus em nossa vida. Nós precisamos. A soberba é algo que está presente na vida do homem, e nós precisamos saber lidar com ela. Nós precisamos saber. Adão e Eva comeram do fruto. Pastor, mas a serpente conduziu. Sim, mas a serpente colocou o fruto na boca deles. A serpente descascou e deu para eles comer. A decisão foi deles. E desde o Éden nós vamos ver o que? Irmãos, nós queremos sempre estar no controle. Nós queremos sempre estar no controle. Seja financeiro, seja sentimental, seja lá na empresa onde você está trabalhando. Nós queremos sempre, a tendência nossa é sempre estar no controle. E Deus nos ensina que o controle está na mão de quem? Dele. O soberbo sempre se acha bom. Eu sou bom. Olha que interessante. Para encerrar, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 18. E foi nesse texto que Deus ministrou ao meu coração esta palavra. Jesus vai dizer o seguinte: o jovem rico vem e questiona Jesus: o que eu preciso fazer? Ele vai dizer assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Só que olha a expressão que ele usa: bom mestre. Chama Jesus de bom. Irmãos, não sei você, mas eu também chamaria Jesus de bom. Reconhecendo a história que ele estava fazendo aqui na altura do campeonato, eu diria: bom Jesus, bom mestre. E ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde a ele o seguinte, e isso me deixou, vamos dizer assim, em crise. Fui pesquisar isso. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Olha o que ele diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus não se achava bom. Sabe por que Jesus não se achava bom?
Jesus não se achava bom até ele cumprir a promessa, até ele cumprir a missão que o Senhor colocou na vida dele. Bom não é quem começa, bom é quem termina. E por que Jesus diz isso? Porque ele ainda não havia passado pela cruz. E quando Jesus passa pela cruz, ele vai dizer que ele completou a sua carreira. Ele vai dizer que ele completou aquilo que o Senhor chamou para cumprir. E a palavra de Deus diz que quando nós terminarmos a nossa carreira, que quando nós cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, Ele vai dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo. Ou seja, você é bom porque você completou a sua carreira. E quem nos chama de bom não são pessoas, não sou eu, eu sou bom, não. Quem chama de bom é Deus, servo bom e fiel. O que nós precisamos entender é que o coração quebrantado, ele atrai a glória de Deus. O espírito quebrantado atrai a presença de Deus. Feche os seus olhos. Talvez você não se encontre soberbo. Talvez você pense assim: pastor, eu não sou soberbo. Mas talvez existem áreas de nossa vida que nós estamos controlando elas. Talvez existem áreas em nossa vida que nós estamos controlando, fazendo a nossa vontade. Eu não estou dizendo soberbo de chegar aqui nesse lugar, não olhar na cara de ninguém. Não estou dizendo soberbo de chegar aqui neste lugar achando que é melhor que todos, não. Mas eu estou dizendo a soberba de nós nos assegurarmos em não querer pedir perdão, em nós nos assegurarmos e não querer abrir mão do controle. E eu também estou dizendo da soberba que talvez não está no seu coração, mas você possui um irmão, um filho, uma filha, um pai, uma mãe soberbo que não se resiste à palavra de Deus. Uma soberba que acha assim: não, eu saio a hora que eu quiser, a hora que eu quiser eu saio. Mas nós sabemos que não consegue sair. É como se olhássemos para Naamã, que coloca a capa para esconder as feridas, e acha que está tudo bem. Nós não podemos esconder as nossas feridas diante de Deus, porque quando nós escondemos as nossas feridas diante de Deus, nos mostramos como soberbos. Nós estamos querendo esconder pecados de pessoas, mas Deus está vendo tudo. O soberbo resiste, Deus resiste o soberbo. E ao mesmo tempo o soberbo, ele não aceita a palavra do Senhor. Mas o coração quebrantado, Deus derrama da tua graça. E o de coração quebrantado, de coração ensinável, mergulha na palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer a você nessa noite é que o seu coração precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Daniel não era soberbo, mas ali possuía reis soberbos, e tinha Daniel para interceder por aquele povo. Deus quer usar você para quebrar a soberba do coração de pessoas. Deus quer usar você para quebrar a soberba no coração de filhos, no coração de mães. Então o nosso interesse nesta palavra é nos posicionar com um coração quebrantado, compreendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Bom é Jesus, que completou a carreira.
Mas quando você terminar a sua carreira, Deus vai dizer: servo bom, serva boa e fiel. Eu queria convidar você nesse momento, você que desejar sair do seu lugar, vir até a frente, você que desejar se ajoelhar onde você estiver, ou assim mesmo assentado, ou se colocar de pé, como você preferir. Mas eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, e juntos nós vamos orar a Deus, juntos vamos clamar a presença de Deus, para que Deus possa quebrar toda a soberba do nosso coração, quebrar toda a soberba do coração de nossa família, de toda a soberba do coração da igreja, para que a vontade dele seja feita em nome de Jesus.